Oi, vamos dar sequência ao nosso desenho de objetos em perspectiva. Muito bem. Então nós desenhamos até agora uma caixa, uma mesa e uma cadeira e também um armário de canto. Tá bem. Mas aí me pergunto, e como desenhar um objeto orgânico? O que é orgânico? O que é arredondado, cilíndrico, né? Como desenhar, por exemplo, uma flor, que é bem orgânica. E como desenhar uma flor em perspectiva. A maioria das pessoas nem faz ideia de como é que existe a ideia que existe, sim, o desenho da flor em perspectiva. Não, poxa, mas não sabia que tinha perspectiva para a flor. Tem perspectiva para tudo. No momento que seu olho está vendo, ele está vendo em perspectiva, um mais perto, outro mais longe, sabe? Então, como as flores são orgânicas, eu acho que hoje a gente poderia desenhar uma flor em perspectiva. Vocês vão ver como é legal, como ela muda a apresentação e você vai desenhar muitas flores de maneira diferente. Esse vai ser um passatempo muito legal. Pode ter certeza disso, tá bom? E antes que a gente comece a desenhar, eu quero lembrar vocês de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ativa, dá o joinha, dá o like ali, ativa o sininho e compartilhe com os amigos. Compartilhe que você está gostando das aulas. Eu vou passar muito tempo me desculpando aqui. Eu sei que a tecnologia que eu tenho para gravar essas aulas é muito rudimentar, muito simples, mas então eu estou procurando compensar na aula em si, né? No estudo em si. E eu tenho certeza que há pessoas que já estão se divertindo com aquilo, pouquinho que a gente já ensinou, pouquinho que foi ensinado aqui, tá? Confie em você, confie em mim, confie que eu vou ensinar desenho para vocês, tá? E agora a gente vai aprimorar o que a gente já aprendeu. É importante lembrar sempre de revisar, de treinar. Repetir o desenho, repete, gasta folha, sabe? E não fica entupindo a mesma folha com muito desenho para economizar papel, porque vai confundir, sabe? É muita informação. Então, assim, pega uma folha nova, uma folha limpa, desenha nela, guarda ela para depois acompanhar a sua própria evolução e vai desenhar, tá? E outra coisa, mandem sugestões para mim de coisas que vocês queiram desenhar, tá? Como eu disse, o universo, a quantidade de objetos que a gente pode desenhar é muito grande. Então, claro que eu vou desenhar aqueles da minha escolha, aqueles que eu vou lembrando aqui, para dar sequência no tipo de aprendizado. Mas vocês podem escolher objetos e a gente vai desenhar ensinando passo a passo daquele objeto e de como entra o estudo da perspectiva, do desenho, da luz e sombra também nesses objetos. Tá bom? Vamos desenhar então? Até lá! Pois então, eu escolhi para desenhar como objeto orgânico esse lampiãozinho aqui, que na verdade é um apontador, mas antes dele nós vamos desenhar a flor conforme eu prometi, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar... assim pode ser. Deixa eu fazer... Primeiro, o que eu tenho? O que eu tenho que fazer pro primeiro? Vamos lá, diz aí, quem ganhar vai ganhar o palitinho do pirulito que já foi embora. Vamos lá. Linha da terra, sempre linha da terra. Deixa eu pôr meu monitor um pouco para cá, ok. Linha da terra, ok, tá aqui a minha linha da terra, tá aqui o meu observador em algum lugar no espaço, e ele tá aqui a minha linha, tá aqui, boa, né, está aqui, mas é muito chato dizer está aqui, então tá aqui mesmo, né. Tá aqui a linha do horizonte, ponto de fuga 1, ponto de fuga 2, ok. Muito bem, eu quero desenhar uma flor. Normalmente, a gente desenha flor, eu digo quem não é do desenho, quem não é do ramo aí, quem não é do babado aí, vai desenhar uma flor assim, ó. Não é assim que vai desenhar? Aparece aí? Aparece. Tá, aqui mais embaixo, ok?
vai desenhar uma flor desse jeito aqui, ó, tá? Vou fazer mais uma aqui assim, uma maior, tá? Existem flores de todos os desenhos. Eu tô pegando a mais comunzinha, mais simplesinha, que é uma margaridinha, tá? Não é assim que se desenha a flor? Pois é. Geralmente é. Geralmente é assim que a gente vê os desenhos, né, mais primários da flor. Vou até pegar um lápis mais macio aqui, sombrear um pouquinho, tá? Esse é o desenhozinho bacaninha da flor. Vamos lá. Tudo bem, se alguém fizer um corte aí, não vai colocar isso aqui com, olha o que o Paulo está desenhando. Isso aí, não. Tá? Este é o desenho que a gente costuma fazer da flor. Só que tem um detalhe. A única flor que a gente vê de frente para nós, assim, de pezinha, é o girassol, né? O resto das flores, geralmente, ela é horizontal e não vertical. Ela não está virada para a gente, só o girassol. E ainda assim o girassol no meio-dia ele é horizontal. Então, como é que eu vou fazer uma flor horizontal e mais? Como é que eu vou fazer essa flor? Como é que eu vou ver essa flor em diferentes posições de perspectiva? Vamos ver isso agora. Bom, em primeiro lugar, o que eu tenho que fazer sempre? Sempre. Ponto de origem, ponto de fuga. Eu tenho que desenhar uma caixa. Nossa, para desenhar uma flor? Sim. A resposta é sim. Quem respondeu sim, acertou. Muito bem. Só que eu vou fazer uma caixa um pouquinho menorzinha. Fazer ela aqui, ó. Aqui. E eu vou fazer aqui assim, ó. Ela tem que ficar quadradinha. Muito bem. Então tá aqui a minha caixa, ok? Agora, lá embaixo. Tá fraquinho, mas eu vou reforçar assim. Agora eu vou fortalecer um pouco essa linha para que vocês vejam, tá? Respirei aqui para fazer uma linha reta, porque senão a gente respira no meio e a mão dá uma deslizada, tá bom? Eu tenho aqui, é como se fosse um poste, um palanque, alguma coisa quadrado reto. Muito bem. Eu quero ver a flor visto de cima. Como é que eu vou fazer? Lembram do X? Aqui eu vou precisar do X e não do S. Ah, mas a flor não é orgânica? Sim, mas para construir a flor na perspectiva, eu preciso do S, tá? Ó, achei o meio, levo até o ponto de fuga. Eu não fiquei desenhando até lá, mas simbolicamente ele foi até lá, tá? E aqui a mesma coisa, ó, vou pegar o meio e levei até o ponto de fuga. O que eu fiz? Eu dividi isso aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, ok? A nossa pétala vai ficar com 8 partes, tá bom assim? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar de cima, ó, cada uma das partes, eu vou fazer um dentinho aqui assim, tá? Vocês já vão ver o que eu tô fazendo aqui, ó. Tô fazendo um dentinho aqui nas linhas, ó. Para dividir as pétalas, separar as pétalas, ó. Então, aqui, ó, eu tenho uma pétala aqui, eu tenho outra aqui, tá? Eu tenho outra aqui assim, e assim, sucessivamente, eu terei, tá? 8 pétalas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma arredondadinha nela, seguindo as linhas, ó. Tem que seguir a linha, que senão ela vai ficar meio, sabe, meio distorcida. Seguindo as linhas, tá? Eu vou ter a pétala dessa flor. Ficou um pouquinho estranha, porque eu fiz a caixa um pouco mais comprida, mais retangular, deveria ter ficado mais quadrada, mas não tem importância, tá? É aqui que eu diminuo, forço um pouquinho aqui assim, ok? Tá aqui a minha flor visto de cima. Tá, mas assim, o observador, ele se abaixou um pouquinho, né? E significa que o objeto foi levantado. Como que eu vou ver a flor um pouco mais acima? A mesma história, aqui estão as minhas linhas, ok? As minhas linhas verticais, tá? Que eu usei na caixa, elas já delimitam o tamanho, eu vou escolher uma altura aqui assim, ó, tá?
Daqui eu vou puxar novamente uma linha para o ponto de fuga. Aqui eu vou fazer novamente, ou seja, eu tenho que construir outras bases, tá? Dentro do mesmo quadro. Tem que ser sempre dentro do mesmo quadro, ok? Ok. Tá aqui. Ela ficou retangular, não tem importância, tá? Eu não quero perfeição, eu quero apenas ensinar como é que faz. Depois vocês façam ela mais... Ó, mesma coisa, usei o X, dividi ao meio, tá? E dividi ao meio novamente, sempre levando para o ponto de fuga, tá bom? Quando se fizer isso com régua, fica melhor ainda, tá? Não vou fazer porque demora muito. Muito bem. Deixa eu só falar um pouquinho de régua. Existe uma régua que eu usava muito, mas para isso você precisa ter espaço. Eu usava mesa grande, né? Mesa de acho que 1,20 m de largura, né? Por 1 de altura, algo assim. E eu colocava um percevejo no lugar do ponto de fuga. Em cada ponto de fuga eu colocava um percevejinho virado para cima, colava com uma fita adesiva, uma fita durex. Ele ficava aquelas pontinhas ali, tem que cuidar para não roçar o dedo ali, mas a gente acostuma, tá? E aí depois eu só pegava uma régua, a gente chama de régua de perspectiva, que é uma régua T, você encontra nas casas de desenho especializado, a régua T ainda tem, ainda deve ter para vender. Você abre ela no sentido comprimento ao meio, vai dar duas, desmonta ela, né? O T você guarda para fazer um joystick, alguma coisa lá, para bobear. Mas aquela régua, ela tem um lado que é de acrílicos e o outro também. Você abre ela no meio, você vai ter duas réguas. Aí só passa uma lixinha ali para não ficar áspero. Você vai ter uma régua de perspectiva. Então, você coloca a ponta da régua junto ao percevejo e só segura ali e aí vai, ó, vai riscando, 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 tá? Ou seja, não precisa ficar procurando o ponto, ele já está lá. Então é muito mais rápido, mas isso aí precisa ter um pouquinho mais de espaço, tá? Muito bem, de novo eu vou desenhar as pétalas, arredondando elas aqui nas pontas, usando sempre a linha como uma referência, tá? Aqui eu posso forçar um pouquinho, aqui também, mas assim, ó, nunca para fora da linha, você põe um pouquinho para dentro, mas nunca para fora. Pronto, tá aqui a segunda flor. Percebe uma coisa? Essa aqui parece que está mais alongada, porque ela está mais embaixo. Essa aqui já está mais próxima. Agora eu vou desenhar uma mais perto de mim, tá? Vou desenhar uma mais perto de mim. Me dá só um instantinho aqui, que eu já volto. Pronto, voltei. Eu fui tirar a blusa porque estava ficando com calor aqui. Então, agora eu quero ela mais próxima do meu olhar, tá? Eu vou levar lá em cima, eu vou começar ela aqui assim, ó. Sempre, ó, esse cantinho aqui, ó, tá vendo? E lá em cima, tá? Então eu vou começar aqui, uma nova, é como se eu estivesse desenhando o chão ao quadrado de novo, tá? Aqui também vai pro ponto de fuga. Aqui vai pro ponto de fuga também. E aqui também vem pro ponto de fuga. Eu vou ter isso aqui, ó. Parece um losango, se eu fosse chamar isso aqui de figura geométrica. Por quê? Porque eu estou olhando mais perto do olho, então ele vai ficando... As linhas opostas vão ficando cada vez mais próximas de si. Vamos lá. Aqui, então, o X continua, ok? E, novamente, o X continua para eu saber onde é que vai dar isso aqui. Ok. Achei. Ó, aqui já vou ter alguma dificuldade de fazer... Ó, porque ela está muito pertinho uma da outra, mas é assim mesmo que acontece, ó. Tá vendo? Aqui é só um talo simbólico, uma folha simbólica, tá? Eu não estou detalhando ela. Dá para perceber? Tá? Agora eu vou fazer ela eu vou fazer na canetinha para vocês.
Na canetinha eu já posso dar um pouquinho mais de estilo, sabe? Quando eu vou desenhando, eu tava observando, ouvindo meus áudios, meus vídeos, né? Porque eu tenho que ver, às vezes eu dou umas rateadas, eu já tinha postado no YouTube sem conferir. É coisa de quem quer mexer com coisa que não entende, né? Eu entendo isso aqui, mas da gravação eu me atrapalho. E aí, eu estava ouvindo, eu fico impressionado como a minha voz, a minha dicção tá ruim. Ela tem uma falha de dicção por causa do AVC, né? Então, eu procuro me corrigir. Então, peço que vocês me perdoem por essa. Eu já tive uma voz bem. Enfim, eu minha voz já foi boa, minha dicção foi boa, mas em função dessa porcaria aí que eu tive, acabei. Ela sai abafada, sabe? Parece que. Mas enfim. Acontece. E essa aqui, ó. Essa última aqui. Vamos ver como fica a folhinha. Bem achatadinha. Tá bom? Então, dá para perceber? Ó, esta aqui eu tô vendo de cima, esta aqui eu tô vendo um pouco menos de cima, essa aqui eu tô vendo quase de frente. E se eu vou agora ainda atrapalhar a vida de vocês. Como essa aqui é a linha do horizonte, se eu resolver fazer uma flor vista da linha do horizonte, ela vai ficar exatamente assim. Nada mais que isso, tá? Aqui, ó. Como termina aqui assim, tá? E depois, se eu subir ainda mais, aí eu vou ver ela de baixo. Tá? É assim que eu vou ver a minha flor em vários níveis de perspectiva. Legal, né? Vamos fazer uma coisa. Aqui dentro desse mesmo desenho, só para não perder o caminho, eu vou fazer uma separação aqui assim, tá? E eu vou desenhar este objeto aqui para vocês. Não vou fazer com tanto detalhe, mas só vou mostrar para vocês como é que a gente começa a detalhar um objeto, tá? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o princípio é o mesmo da flor, tá? Eu tenho que desenhar a minha caixa sempre. Vou virar. Eu tenho que desenhar a minha caixa aqui, tá? Aqui embaixo a mesma coisa. E aqui a mesma coisa, tá? Eu poderia desenhar ele um pouco mais para cima, mas eu escolhi ver ele desse ângulo aqui, ok? Subo as linhas verticais, que sempre são paralelas verdadeiras, tá? Não esqueçam disso. Ah, uma coisa importante, aqui começa, em alguns casos, a complicar um pouquinho a construção do desenho, porque não é que é difícil, acontece o seguinte, o observador estava aqui. O observador estando aqui, o que aparece? Deixa eu pegar uma caixinha, aqui ó. Deixa eu pegar uma caixinha e vou mostrar para vocês. Olha só, eu tenho uma caixa aqui, tá? Nesse caso aqui da flor, eu olhei ela assim. O que significa... Opa, mostrei o que tinha dentro. Ó, que coisa, ó, tem agulha ali, tem linha. Nesse caso aqui, ó, eu mostrei o que tinha em cima da caixa. Ou melhor, o que eu tinha nesse ângulo aqui, ó, tô mostrando com o dedo, aqui e aqui, tá bem? Aqui, tá? Eu via melhor esse lado aqui assim. Agora, eu virei a caixa para cá, nesse formato. Então, o que acontece? Eu vou colocar um lápis aqui. Tá? Acho que a caneta é um pouco mais comprida. Eu não tenho régua aqui. Eu acho que nem tem mais régua. Aqui, ó. O que acontece? Se eu olhar de frente, isso aqui, esse lado e esse lado, tá? E se essa caixa fosse de vidro, tá? O lado de lá, o lado de trás,
tá? Ele estaria alinhado com esse aqui nos vértices, nos ângulos, tá? Desculpa, nos vértices mesmo, tá? O que acontece? Aqui, ó. Então, eu olhando daqui para lá, esta linha aqui, num alinhamento, ficaria idêntica à linha de trás. A linha de trás ficaria escondida. Então, o que acontece é que a gente confunde muito. Muitas vezes a gente está fazendo o desenho e a gente quer... Só que o que eu quero desenhar está na linha da frente. Como ela está muito perto, muitas vezes ela está alinhada, às vezes não está. Está muito perto da linha de trás, o que acontece? Eu confundo as linhas e faço a virada do ponto na linha de trás. E aí o que vai acontecer? Ele vai destoar, aqui na frente vai dar errado. Então, às vezes a gente erra, e erra feio, por um ângulo maior, tal, uma distância maior, e não sabe como resolver. Por isso que a gente deixa as linhas. Por quê? Como que eu vou resolver? Eu pego e começo a fazer o caminho de volta, como o cordão, né, o barbantinho de Dédalo, lá dentro de Teseu, na verdade, dentro da caverna do Minotauro. Ele pegou um barbantinho, amarrou na porta da entrada e foi seguindo o labirinto e foi esticando o barbantinho para que ele pudesse voltar depois, tá? Foi lá, matou o Minotauro, voltou, seguindo o barbantinho ele conseguiu chegar, porque senão ele se perderia, mais ou menos que nem o labirinto de Nova Petrópolis. Se eu entrar lá dentro eu me perco, sem um barbantinho. Então, essas linhas aqui são o nosso barbantinho, para saber voltar na origem, tá bem? Tá, chega de explicação, vamos de novo, vamos desenhar o objeto ali. O que eu tenho? A primeira coisa que eu tenho que fazer é separar em camadas. Então aqui, ó, teoricamente eu tenho uma camada aqui, eu tenho outra aqui, outra e outra camada, sem muito detalhe. Então eu vou separar. A primeira camada é essa aqui, de baixo, ok? Eu não vou fazer tão parecido, porque o desenho está pequeno aqui. Ele é um objeto com bastante detalhes, eu vou fazer de forma bastante simples, tá? Aqui está uma camada, pronto. Aqui está a minha primeira camada. A minha primeira camada vai ser o quê? Uma caixa, sempre, lembre, sempre, sempre. Tá? Cadê? Aqui. Tá aqui a minha primeira camada, ok? Agora eu quero essa camada de dentro aqui, ela vai um pouco para dentro. O que eu faço? Eu faço o X, localizo lá dentro onde que está aquele pescocinho, né? E, claro, não vai ficar igual. E subo ele, ó, atrás continua igual. Então, na lateral eu vou subir um pouquinho. Isso aqui a gente chama de transferência de ponto, tá? Ok, agora qual é a profundidade dele lá dentro? Aí eu tenho que fazer uma transferência de ponto. Aí começa a complicar um pouquinho. Eu trago esse ponto, essa parte aqui, ó, até a frente, subo e determino essa aqui é a altura e volto com ele. O que vai acontecer? Tá? Vai acontecer que eu tô vendo que essa parte aqui eu vou ter que depois fazer um muito específico para vocês, porque é aqui que as pessoas se atrapalham bastante, tá? Eu vou fazer ele primeiro quadradinho, depois a gente vai subir. Tá vendo aqui, ó, já tem o pescocinho. Agora vamos fazer vou fazer uma coisa, não vou complicar vocês aí não, tá? Porque senão é muito risco, muito traço. Eu vou simplesmente tornar redondo isso aqui, só isso, tá? Porque senão eu vou complicar muito para vocês hoje. A gente está muito no início do curso, muito no início das aulas, e não adianta eu complicar, vocês não aprendem, não entendem, acabam se aborrecendo, se chateando e desistem. Não quero que vocês desistam, não. Eu quero que diga o seguinte: poxa, parece difícil, mas eu quero fazer, me ensina melhor, tá? Se vocês não entenderam, a culpa é minha que não soube explicar. Aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu arredondei, eu vou arredondar igual aqui assim, ó. Lá atrás eu vou fazer a mesma coisa, mas atrás não vai aparecer. Arredondei, agora eu vou puxar do limite de baixo para o limite de cima. Ó, arredondei aqui também. Tá? Aí aqui ele tem mais arredondadinho. Arredondei aqui, arredondei aqui assim também. E arredondei aqui assim também. Tá? Para não complicar muito vocês, eu vou finalizar ele, tá? Sem tanto detalhe como tem a lanterninha ali. Ok?
Atrás a mesma coisa. Aí aqui ele faz uma voltinha, que ele é mais gordinho aqui assim. Aqui, ó. Pronto. Agora eu vou precisar, eu já usei o X, para finalizar eu vou precisar do S aqui assim, um S mais aqui e um S aqui assim, para dizer que ele é mais ou menos gordinho, ok? É assim que funciona. Mas como eu fiz muito pequenininho aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, a gente fica por aqui hoje e na próxima aula a gente vai desenvolver mais isso aqui, tá? Vocês viram que está começando a ficar um pouquinho mais trabalhado o desenho, né? Vamos fazer um outro desenho qualquer aqui assim, tá? Vamos desenhar uma bola em perspectiva, isso dá para fazer agora. Isso vocês vão ver que é muito fácil. É muito fácil. Ok? Eu preciso achar um novo chão aqui assim, ok? Aqui, pronto. Achei meu novo chão, tá? Fiz uma nova caixinha. E fechei a caixinha em cima. Vocês viram que assim, dá para fazer em qualquer lugar do papel. Eu sempre começo pela esquerda, mas dá para fazer em qualquer lugar do papel. Ok? Sempre levando essas linhas aqui para o ponto de fuga. Sempre, 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 sempre. Daí vai dar... A proporção fica mais legal, entendeu? Não fica aquela coisa distorcida e tal. Aí o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que achar aqui, ó, as curvas. Então, o canto aqui assim, eu vou fechar uma curva. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, tá? E agora na lateral, porque o cilindro eu já fiz aqui, eu quero fazer uma bola. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui assim, aqui passa um pouquinho para fora, não tem importância, tá? E vai ficar uma bolinha. Então, eu fiz o X aqui para achar o meio, subo o meio, tá? E essa bola eu vou fazer assim, ó. O meu S aqui assim, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Fiz uma caixa, dentro da caixa, tá tudo em perspectiva, né? Eu fiz uma caixa, dentro da caixa eu fui puxando, desenhando as curvas das bordas, ok? Fiz essa bolinha aqui, puxei daqui assim um S, esse S saiu invertido, não tem importância, tá? Faço um gominho aqui em cima, faço uma bolinha aqui em cima e pá, pum! Tá aqui uma fruta. Eu não dei nome para fruta, ainda não sei se é uma maçã, se é uma pera, o que é, tá? Mas tá aqui uma fruta em perspectiva. E aí, gostaram? Então tá bom. Se gostaram, mande pros amigos. Se não gostarem, mande pros inimigos. Meu, que piada velha, que piada sem graça, meu santo. Onde é que eu tiro umas piadas bobas assim? Bom, de qualquer maneira, não esqueçam de dar o joinha, de se inscrever, de compartilhar, tá? E o que mais eu posso dizer? O curso é de graça, vai ser de graça, tá? Eu vou continuar de graça. Vocês vão aprender desenho, tá? Não importa quanto tempo leve, eu vou no passo a passo aqui, cada vídeo é um pouquinho, tá? E como eu não tenho patrocínio, eu não tenho fonte de renda para esse trabalho aqui, vocês sabem que tudo tem um custo, né? E o meu custo é tempo, mas, enfim, tudo que envolve isso. Então, se alguém quiser generosamente mandar um Pix, né? Hoje está muito fácil, o meu Pix está aí na descrição do vídeo, tá? Que é o meu celular, meu WhatsApp, ou então meu e-mail, tá bom? O WhatsApp é 48999611546. Mas está na descrição do vídeo. Se quiser mandar, pode mandar. Manda quanto quiser, tá? Pode mandar quanto quiser, não tem importância. Eu aceito a oferta da viúva pobre, que é o dinheirinho mais, o menorzinho que tiver, que o Pix aceita, tá? Mas se o Elon Musk, ou o Jeff Bezos, ou o Zuckerberg estiverem ouvindo e quiserem também fazer um aporte, não tem problema nenhum. Tá bom? Eu sou humilde, eu não recuso nada de ninguém, tá bom? Beijão bem grande em todo mundo.